E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala do episódio número 4 de Number 24. E se vocês achavam que a gente estava tendo pouco fanservice, bem-vindos ao episódio 4. A gente já começa com fanservice. Bom, o episódio ele começa com o Natsuza, né, chegando ao novo quarto, no dormitório dele, que infelizmente ele tá dividindo com o Yasunari, o rapaz que substituiu ele na posição dele no jogo e que se tornou um rapaz totalmente ranzinza com ele, totalmente grosso, né? E isso criou um clima, criou uma situação muito desconfortável para ambos os lados. O Natsuza, ele fica tentando tornar a coisa mais amigável, tentando ser amigável, conversar o tempo inteiro, só que ele não tem, isso não é recíproco. Muito pelo contrário, o rapaz, o colega de quarto dele, ele é super grosso, estúpido e fala as verdades assim sem pensar muito. Inclusive a gente vê, né, a variação de personalidade do Natsuza, que é a coisa que eu mais gosto em Number 24, e eu não canso de falar pra vocês, que é a forma como eles desenvolvem a personalidade do Natsuza. A gente vai ver como ele tá se mostrando tão amigável o tempo inteiro, mas que por dentro ele tá até meio irritado e pensando que o rapaz podia tentar um pouco, tentar interagir um pouco mais. Então a gente vai ver ele conversando com o Ibuki, né, e o Sei junto deles. Eles estão na academia e o Ibuki claramente está fazendo algum exercício, né? Enquanto isso, a gente vai ver... Sabe aquela cena clássica do seu amigo, a sua amiga, que fica falando e você não te dá nem tempo para respirar? Às vezes você nem consegue prestar atenção e as suas respostas têm que ser curtas. É isso que a gente tá vendo aqui. O Natsuza, ele tá reclamando com o Ibuki, né? Conversando com o Ibuki, reclamando sobre um acontecimento. Ele só recomendou a proteína que ele gosta pro Yasunari e aparentemente o rapaz fez muita confusão com isso, dizendo que ele tava falando que a proteína dele é ruim, e o Natsuza meio que se explicando e querendo um retorno, né, querendo que o Ibuki abraçasse a conversa dele, falasse, e o Yasunari disse que ele sabia que o clima não era lá aquelas coisas, mas que é horrível ter um colega de quarto que não conversa, um lugar sem conversa. Pra mim parece maravilhoso, inclusive, mas essa situação vai deixando o Natsuza irritado, inclusive, porque as respostas do Ibuki são muito vagas. É claro, ele tá ali tentando levantar pesos enormes e ele não consegue se concentrar. Isso deixa o Natsuza irritado e ele senta em um local que atrapalha muito o Ibuki. Ele senta mesmo pra irritar. O próprio Ibuki diz que essa raiva sem direção do Natsuza tá sendo perigosa. E tá aqui o primeiro fanservice que vocês tanto queriam, tá bom? Tá aqui, sejam felizes. Essa raiva sem direção do Natsuza acaba atacando o Ibuki, que diz que ele... Quando é que ele vai começar a jogar? Que não adianta ele ficar só no reserva, ele deveria jogar, só que o Sei diz que eles estão ganhando sem o Ibuki, então que não faz diferença eles colocarem o Ibuki agora, ele não precisa entrar. E a única pessoa que paga o pato nessa situação toda é o próprio Ibuki, coitado, que fica ali, acaba tendo que levantar o peso sozinho, porque o Sei acaba perdendo a atenção e para de ajudar ele, o Natsuza tá ali só pra atrapalhar e querendo papo. Cara, essa situação é maravilhosa, muito divertida. Inclusive os meninos tem uma partida hoje e o Ibuki mostra pro Natsuza faceiro a camisa dele. Ele recebeu uma camisa de número 20, só que o Natsuza é completamente estúpido com ele, dizendo que a função dele seria ser um número 10 snob e que ele não vai se destacar com uma camisa número 20 qualquer. E sai dali deixando o Ibuki completamente desanimado, e uma pessoa que escuta essa conversa é o Makoto, o novo número 10, que sabe que ele não é tão bom contra o Ibuki e sabe que ele pode perder essa vaga a qualquer momento. No trem a caminho da partida que eles têm hoje, todos percebem o mau humor do Natsuza, principalmente pelo fato de que ele dá uma bronca em 3 dos meninos por causa da forma como eles estão usando o assento no trem. Que vale ressaltar aqui que ela é muito valiosa. Todo mundo deveria assistir esse momento, todo mundo deveria dar atenção para essa bronca do Natsuza, porque ela é muito valiosa, você tem que respeitar o espaço dos outros no transporte público. A questão é que todo mundo percebe isso, perguntam pro Sei que responde
tipo, sem perceber, ele nem percebeu que o Natsuza tá de mau humor, e o Ibuki ainda diz que é por isso que ele e o Sei podem andar tão grudados, porque o Sei nem percebe o mau humor do Natsuza. E eles conversam como o Natsuza, ele costuma ser muito mais mal-humorado e irritado com os veteranos, né, e com o Ibuki principalmente, porque é pra quem ele tá direcionando a maior parte desse mau humor. Só que com os novatos ele não costuma ser assim, e também quando ele tava no ensino médio, ele não era assim com os novatos dele, né, com os meninos que estavam um ano abaixo dele. O Fuga, né, o rapaz mais gordinho do time, ele então vai meio que conversar com o Yasunari, porque o Yasunari também já foi calouro do Natsuza, e meio que quer introduzir o menino no assunto. E quando ele vai e toca nele, o Yasunari deixa o celular cair. Ele tá assistindo um vídeo do Natsuza jogando, e ele acaba sendo bastante grosso, estúpido com o Fuga. E o Konori, o outro dos calouros, não gosta da atitude dele e briga com ele, e começa uma confusão entre os calouros, entre os meninos mais jovens. E o Taisei é o cara que consegue fazer os meninos pararem de brigar, e começa uma conversa com outros veteranos sobre quem vai ser o próximo capitão, que provavelmente o Taisei vai ser o capitão da geração dele quando ele chegar ao 3º ano, e que seria muito legal. O Makoto diz isso, né, o rapaz de óculos, porque ninguém que veio do colégio deles, que aparentemente vieram do mesmo colégio, nunca foi capitão do time da universidade. Quando eles chegam no local da partida, o Natsuza é recebido por um rapaz muito animado, que aparentemente é jogador do time adversário, só que ele é muito fã do Natsuza. Ele trata o Natsuza como uma total celebridade, ele é super efusivo, super agitado, cumprimentando o Natsuza e dizendo que ele começou a jogar rugby por causa do Natsuza, por ver o Natsuza, e que ele fazia dança quando era mais jovem, e isso animou ele, porque o Natsuza disse numa entrevista que quando era mais novo fazia dança, e que os passos que ele aprendeu puderam ser aproveitados em campo. Isso fez ele melhorar em campo. Isso foi uma das coisas que o menino levou com ele, e ele é muito fã do Natsuza, muito animado, até que ele é interrompido por outro jogador, né, que leva ele, que a partida tá prestes a começar. Então o time dos meninos, eles estão preparados para enfrentar esse adversário, só que eles estão bastante confiantes, porque aparentemente não é um time tão forte. Eles estão bastante confiantes de que eles vão poder lidar com esse time adversário facilmente. De fora da partida, o Natsuza e o Ibuki comentam alguns fatos, como por exemplo o fato dos meninos estarem jogando super bem, né, o que deixa até o Natsuza irritado, porque assim o Ibuki não vai ter oportunidade de jogar. Eles falam sobre o Seiichiro, que ele nunca errou um chute a gol, né, e eles comentam como o Seiichiro lida com a pressão. Normalmente quando tu fica muito bom e tu domina a técnica de algo, isso vale pra qualquer esporte. A única coisa que pode te interferir é a pressão, é o nervosismo. Só que o Seiichiro, ele consegue controlar isso, então por isso desde o 2º ano dele ele nunca erra um chute a gol. Eu nem sei se é bem assim que se fala, né, porque o Number 24 ele não tá muito preocupado em explicar as regras, os termos do rugby pra gente, ele simplesmente joga ali na história. Isso eu acho que é um problema. Eles podiam tirar ali 2 minutos por episódio, sei lá, não precisava ser 2, 1 minuto por episódio pra explicar algumas coisas pra gente. Quem acaba chamando a atenção em campo é aquele menino que vimos logo antes, que é o fã do Natsuza, porque ele consegue desviar de todos os rapazes e fazer jogadas muito bonitas, com uma jogada de pernas muito boa, que se assemelha, ou praticamente é idêntica à do Natsuza em campo. O Yasunari fica completamente chocado com isso, e o menino consegue escapar dele todas as vezes, inclusive consegue marcar, fazendo com que o time da universidade adversária ganhe outro set, partida, round, sei lá como é que chama. Por causa disso, no vestiário, o clima tá bastante tenso, principalmente com o Yasunari e o Makoto, que são os dois rapazes que deixaram esse menino passar, que conseguiu passar pelas defesas deles. E o Yasunari tem noção de que essa situação, o fato dele não conseguir vencer um menino que imita o Natsuza jogando, quer dizer que ele não é tão bom quanto o Natsuza, e é uma coisa que ele vem enfrentando na cabeça dele o tempo inteiro, com a qual ele ainda não conseguiu lidar. Depois disso, o Natsuza acha melhor deixar o Ibuki preparado, então ele ajuda o Ibuki a enfaixar os pés, né, e eles conversam sobre isso. O Ibuki fala que desde que a primeira vez o Natsuza ajudou ele a enfaixar os pés dele, ele ficou mimado, né, e ele só consegue jogar bem se o Natsuza fizer isso, porque aparentemente é mais complicado tu enfaixar bem o pé de outra pessoa, mas whatever, né, isso é irrelevante. A questão é que depois que enfaixa o rapaz ainda, o Natsuza, ele corta um pequeno pedaço da fita e cola na mão do Ibuki. O Yu pergunta o que é aquilo, e ele vai
falar que aquilo é uma espécie de amuleto, né, que ele costuma fazer e que ele, uma vez, quando o Ibuki tomou uma porrada muito grande na partida, ele não se machucou e na cabeça dele foi por causa do amuleto. O Natsuza ainda diz que o Ibuki é um cara muito simples, só que ele tem uma personalidade muito instável e ele precisa desse tipo de coisa para manter ele centrado, manter ele equilibrado. Então sempre que o Natsuza ajudava ele a se preparar, ele colocava essa espécie de amuleto nele. Mais um lance da partida acontece e o Makoto, ele erra um passe bastante feio e aquele menino novato que imita o Natsuza, ele rouba a bola e consegue marcar outro ponto. Então algumas substituições acontecem e entre elas o Makoto é substituído pelo Ibuki. Quem fica muito contente com a entrada do Ibuki na partida é o Ethan Taylor, né, o americano que joga no time, e ele fica contente porque ele sabe que agora ele pode dar tudo dele. O Ibuki ainda fala que ele sabe que a técnica do Ethan é medíocre, que ele não tem visão de jogo, que ele é ruim, que ele é um inútil e que o Ibuki torna ele útil. Então a gente tem um flashback de quando os dois estudavam no ensino médio na mesma escola e ninguém conseguia acompanhar o Ethan. E ele achava isso ruim. Ele pegava a bola e saía correndo igual um louco e ele reclamava por nunca ter suporte dos outros meninos. Até que o Ibuki, que entrou e começou a jogar com eles, fala que na real o ruim, o inútil é ele que não tem visão de jogo. Só que o Ibuki diz que vai tornar um cara inútil igual a ele, num cara útil, e nessa partida ele vai junto do rapaz e ele sai correndo igual um louco. Por exemplo, né, o Ethan sai correndo igual um louco, só que o Ibuki tá ali junto pra dar suporte a ele, pra pegar a bola quando ele for parado e eles conseguirem marcar. Basicamente isso vai se repetir agora, depois de velhos, nessa partida, né? Quando eles eram jovens ainda, o Ethan diz pra ele que o Ibuki seria a excelente Yamato Nadeshiko pra ele. Que pra quem não sabe, é uma forma como a cultura japonesa faz referência a mulher ideal, sabe? Uma mulher que tá sempre ali pra dar suporte à família e ao marido. É claro que é uma visão bastante machista do contexto, mas Yamato Nadeshiko basicamente representa isso. É alguém que tá sempre ali pra ajudar, sempre pronta e que dá suporte e consegue manter bem estruturada uma família, ou tá sempre ao lado de um homem pra representar e tudo mais. Então durante a partida algumas coisas acontecem, né? A gente tem aí replays dessa jogada do Ethan com o Ibuki, o Ethan saindo correndo igual um louco e o Ibuki sempre perto. Um momento em que o Yasunari tá livre e o Ibuki não passa a bola pra ele e o Yasunari fica pensando que ele precisa recuperar a confiança do time, né? Porque ele não consegue parar o outro rapaz. Tanto que quando esse rapaz aparece em partida de novo, o fã do Natsuza, o Yasunari vê o Natsuza nele, vê o Natsuza refletido nele. Mas graças ao Ibuki eles conseguem marcar novamente, né? E o Ibuki, ele tá bastante animado com a partida. O Natsuza até acha que o Ibuki tá parecendo meio arrogante, e aí a gente tem a primeira vez alguém intimidando o Natsuza. O Yu fala pra ele que não tem problema ser um pouco arrogante às vezes, e que eles estão prestes a empatar a partida. Eles só precisam acertar a conversão a gol, e agora quem vai bater é o Seiichiro, né? Que, como a gente falou antes, ele aparentemente nunca erra. Só que dessa vez, o que acontece é que ele bate na trave. A bola entra por pouco e eles empatam, só que essa é a primeira vez que o Natsuza e o Ibuki veem o Seiichiro fazer isso, ele quase errar uma conversão a gol. O Yu acredita que tenha sido o vento, mas o Natsuza sabe que o vento nunca interferiu, né? Nunca interferiu nos chutes do Sei. E ele fica tenso, ele percebe que finalmente, pela primeira vez, a situação em si começou a afetar o Sei de alguma forma. Em breve isso deve ser mostrado mais claramente pra gente, e deve existir esse diálogo ainda entre o Sei e o Natsuza pra gente entender um pouco melhor como a cabeça do Sei tá funcionando nesse momento, que isso acaba afetando na partida dele. Então, no último ponto, o Yasunari, tomado pelo calor do momento, ao tentar impedir o pequeno fã do Natsuza, que eu esqueci o nome completamente, mas ao tentar impedir o rapaz, o Yasunari acaba cometendo uma falta, tomando cartão amarelo e é expulso. E jogando com um a menos, o time acaba perdendo pro time adversário, e a gente vai ver todos os rapazes ali com um olhar bastante melancólico, principalmente o Makoto,
Makoto, que foi substituído pelo Ibuki e viu o Ibuki dar bons resultados, e Yasunari, que sabe que se deixou tomar pelo nervosismo, né, e pela situação de estar enfrentando o que pra ele representa o Natsuza. E assim acaba o episódio com a nossa primeira grande partida, né, onde a gente viu o que vai ser o retorno do Ibuki, o que vai ser essa tensão do retorno do Ibuki e do Natsuza pra equipe. A gente sabe que os dois principais afetados por isso são o Makoto e a Yasunari, mas a gente ainda precisa ver como eles vão lidar com isso, como eles vão superar esses problemas. Mas de tudo que eu fiquei mais curioso, mais ansioso, é ver como o Seiichiro tá respondendo a tudo isso e porque finalmente, pela primeira vez, ele quase errou uma conversão a gol. Eu inclusive tô gostando muito da qualidade da animação, eu já falei pra vocês, né? Pra mim, ele tem uma animação muito boa. Não é nada surpreendente, mas a animação das partidas ela é muito boa, que é algo que eu considero muito importante em animes de esportes, e para isso eles não precisam deixar de lado, né, o design bonito das personagens, que é uma coisa que é muito atrativa, é uma das coisas que é feita para chamar a atenção aqui em Number 24, né, e é um dos grandes diferenciais dele. Diferenciais não, né, não torna ele nada inovador por causa disso, mas é um dos padrões dele, porque ele é feito para isso, para você ter diferentes personagens pelos quais você possa se encantar. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio pra gente continuar conversando e quais as suas expectativas para o próximo episódio. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado. Se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, receber notificação dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!